Tudo bem, gente? Então, o nosso primeiro texto na disciplina de Estágio em Educação Infantil, ele fala sobre a questão do acolhimento ou adaptação escolar. Esse é um dos primeiros momentos que a criança experiencia ao iniciar o ano escolar. Então, ele é muito pertinente para que a gente reflita sobre o quanto este momento é importante, tanto para a criança quanto para suas famílias. Então, façam a leitura atenta do texto que nós disponibilizamos. Ele traz algumas reflexões sobre o termo e também traz algumas sugestões de atividades. Um fragmento do texto que eu chamo a atenção é que ele fala assim, ó. Quando recebemos nossas velhas crianças na escola, temos muitas facetas novas a descobrir e um período de reconhecimento para despertar. O que já foi vivido deixou marcas, e é preciso um tempo para que as crianças relembrem o que viveram. O que isso quer dizer? Que não são somente as crianças que nunca frequentaram um ambiente escolar ou que não estudavam naquela escola que estão em adaptação escolar. Todas as crianças, ao iniciar o ano letivo, encontram-se em adaptação escolar. Então, nesse período de relembrar aquilo que é vivido na escola, a rotina escolar, a questão das regras, a organização, o tempo que ele passa ali na escola, tudo isso aos poucos vai sendo retomado e relembrado por ele. O retorno para a escola deve ser processual, construindo uma retomada da familiaridade com os ambientes, a rotina, o encontro com os colegas e os adultos que foram referência no passado, para estabelecer um ambiente aconchegante, construir novos vínculos e novas aprendizagens. Nesse sentido, o termo acolhimento cabe como uma luva à escola. Bom, gente, por que esse termo acolhimento faz referência à adaptação escolar? Porque acolher significa tu fazer a criança sentir-se bem. E não só a criança, mas a família dessa criança, o pai, a mãe ou a avó, seja quem for que esteja acompanhando esse processo de adaptação escolar, também tem que sentir que seu filho vai estar ali seguro, vai estar feliz. Então, a postura do professor ele é muito importante. Por isso a relevância das escolas sempre organizarem, antes do início do ano escolar, as entrevistas com as famílias. Ao realizar a entrevista, o professor vai saber um pouco de como é essa criança, do que ela gosta, quais são as preferências dela, como que a família trabalha a questão dos limites, se a criança tem alguma intolerância, do que ela gosta de comer, a questão da autonomia, se vai ao banheiro sozinha, se já faz a sua higiene, se não faz. Então, há uma série de detalhes que compõem essa questão do acolhimento e que a entrevista e esse primeiro contato com a família das crianças permitem que nós, professores, conheçamos um pouco dos nossos alunos. Então, por isso a relevância desse período da adaptação escolar. E essa questão aqui, ó, gente, o reencontro com os colegas e os adultos que foram referência no passado. Então, ao retornar para a escola, ele procura aquele amigo com quem ele brincava o ano passado. E aos poucos esses vínculos são retomados e fortalecidos e ele volta a se sentir à vontade no espaço escolar. Então ele é um texto bem legal, ele traz por onde começar, como planejar o acolhimento, a parceria entre a família e a instituição, criança e professores, ansiedades e inseguranças, o primeiro vínculo na escola, uma relação pessoal, perceber para conhecer, aí tem algumas inspirações ali, algumas atividades que podem estar guiando essa questão da adaptação escolar. Então ele é bem legal esse site que a gente acabou trabalhando e vai trabalhar com vocês muitos textos. Ele é o Tempo de Creche.
Então ele traz reflexões bem pertinentes. Bom, depois de estudarem o texto, vocês vão até lá o nosso fórum e nós temos a seguinte problematização: refletindo sobre a adaptação escolar na educação infantil. Ao retornarmos um período de férias ou recesso escolar, ou para as crianças que nunca frequentaram um espaço escolar, inúmeras são as questões que povoam o imaginário delas, das suas famílias e dos professores. Por que os novos ambientes são tão desafiadores? Por que é difícil voltar para a escola se os espaços, os professores, os colegas, na sua maioria, são os mesmos? O que acontece na relação escola, crianças, professores, famílias na volta das férias? Para esses primeiros momentos do ano letivo, nós denominamos adaptação escolar ou acolhimento. E é sobre ele que iremos conversar neste fórum. Então, após ler e estudar o fórum, número 1, destacar um fragmento do texto para trazer no fórum e escrever uma reflexão sobre ele. Então, aquela parte do texto que mais chamou a atenção de vocês, vocês vão copiar ali no texto e vão fazer uma reflexão a partir dele. Número 2, imaginando que vocês são professores de uma turma de educação infantil e estão iniciando o ano escolar essa semana. Escreva 2 dicas, então são 2 dicas de vocês sobre a adaptação escolar, que você daria para as famílias de uma criança que está chegando na escola. E número 3, imaginando que esta é a primeira semana de aula dos alunos de vocês, escreva como você planejaria a adaptação deles e 2 atividades que você realizaria na turma. Então, como que vocês... São 3 coisas, né? Primeiro, um fragmento do texto, uma reflexão. Segundo, 2 dicas para a família. E terceiro, como que vocês realizariam a adaptação de uma turma de vocês. Se imaginem professores de educação infantil e a partir daquilo que vocês estudaram sobre adaptação escolar, como que vocês organizariam esse momento? E citem 2 atividades que vocês fariam nesse momento de adaptação. Tá bom, gente? Espero que seja bem proveitoso o estudo de vocês, espero que estejam bem e em casa. E qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando uma mensagem ou para a tutora Elisandra, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.